Olá, eu sou Ana Cláudia Leone, é um prazer estar aqui com vocês e vocês estão participando da Semana Nacional de Educação Financeira. É uma semana em que várias instituições se reuniram para fazer uma série de iniciativas em todo o Brasil para ajudar pessoas como você a colocar a vida financeira em ordem. Espero que vocês aproveitem essa palestra, compartilhem o máximo que vocês puderem, porque quanto mais esse assunto chegar a mais gente, melhor para todo mundo. E hoje eu separei um assunto aqui para vocês, a gente vai falar muito sobre comportamento e vai falar por que é tão difícil investir. Todo mundo acha uma dificuldade tremenda investir, colocar a vida financeira em ordem e eu posso garantir para vocês que isso é mais fácil do que vocês imaginam. Por que é tão difícil a gente juntar dinheiro e fazer um investimento? A primeira razão é porque é um tabu. Falar sobre dinheiro é um tabu para muita gente, porque a gente tem uma série de influências quando a gente está falando do assunto. E fora que esse assunto também gera uma série de desconfortos. Falar sobre dinheiro é mais difícil do que a gente falar sobre sexo, por exemplo. Eu tenho certeza que você discute esse tema, sua vida sexual com os seus melhores amigos, mas você tem muita dificuldade de falar da sua vida financeira, seja para os seus familiares ou para quem você conhece. Outra coisa é que muita gente tem aceleração cardíaca quando o assunto surge na mesa. Tem uma pesquisa muito interessante que mostra que 50% das pessoas nem consegue falar sobre o assunto que sente mal-estar. Tem 11% que nem consegue abrir o extrato do banco com medo de ver coisas que não quer. Na verdade, você vai estar simplesmente encarando uma realidade que você mesmo causou. Mas é um assunto de tanto desconforto que a gente acaba evitando ele ao máximo. A gente evita, e quando a gente evita o assunto, é muito difícil que a gente consiga resolver a situação. Então, tá aí o primeiro motivo. Ele é um assunto difícil e que a gente tem muita dificuldade em encará-lo. A nossa relação com o dinheiro também, ela é historicamente complicada. Seja porque a gente não discute esse assunto na nossa família, abertamente, a gente sempre discute isso quando um problema acontece, e essa é uma forma muito negativa, porque sempre a gente associa coisas negativas ao dinheiro. 53% das pessoas afirma que o dinheiro traz e produz algum prazer. Só que pensa só, se a gente olhar essa pesquisa de uma forma reversa, a gente está falando que 47% acha que o dinheiro causa coisas que são mais negativas do que positivas. A relação com o dinheiro também, ela traz muito conflito, principalmente entre os casais, entre os familiares. Muitas vezes, um pai de família tem bastante dificuldade de discutir com a mulher, ou uma mulher que trabalha, discutir com o marido, a dificuldade financeira no qual a família está passando. E como eu falei, se a gente não enfrenta a situação de frente, é impossível a gente conseguir resolver. Outro motivo porque é tão difícil poupar é que a gente tem uma dificuldade enorme de adiar o prazer. É muito mais legal a gente ter aquele prazer imediato, porque o que é bom a gente quer agora. E o que é chato a gente quer evitar e empurra com a barriga o máximo que a gente puder. Se eu perguntar para vocês, o que é mais saudável? Uma salada de fruta? Tenho certeza que vocês vão dizer que sim. Porque as frutas, elas de fato são mais saudáveis, elas são nutritivas e elas são tão doces quanto os doces que contêm açúcar. Elas são recomendadas por especialistas e numa dieta balanceada, equilibrada, a fruta sempre está presente. Só que se eu perguntar o que é mais gostoso, eu tenho certeza que vocês vão preferir um brigadeiro. Mesmo sabendo que ele contém açúcar e o açúcar vicia, mesmo sabendo que ele causa doenças no coração, que ele pode provocar cáries, diabetes, obesidades, porque a gente tem muita dificuldade de adiar o prazer. Se eu te oferecer uma fruta ou um brigadeiro, eu tenho certeza que amanhã você vai preferir a fruta, mas hoje você vai preferir o brigadeiro. Essa dificuldade que a gente tem de não adiar o prazer é que faz com que a gente não poupe e consuma de forma desenfreada. Porque é muito mais legal você ter aquele dinheirinho na mão, comprar um negócio que você está querendo há um tempão, do que você pegar aquele dinheiro, pôr no banco e esperar ele render para você.
Um outro motivo é o que os especialistas chamam de falácia dos custos irrecuperáveis. É uma palavrinha, é um termo muito difícil, mas que significa nada mais, nada menos do que o famoso já que. É aquela coisa, se eu não comecei a poupar até hoje, para que eu vou poupar? Ah, se eu não fui na academia hoje, que é segunda-feira de manhã, deixa que segunda-feira que vem eu vou. Se hoje eu já gastei tanto com aquelas coisas básicas do dia a dia, deixa que amanhã eu poupo. Esse já que, ele acaba com qualquer planejamento e com qualquer objetivo de vida, seja ele financeiro ou qualquer outro que você tenha. É o caso, como eu citei aqui, de uma atividade física regular. Muita gente usa o jaquê como uma desculpa perfeita para não ter a regularidade necessária nos exercícios físicos. E quando a gente está falando de grana, é a mesma coisa. A gente precisa ter disciplina e a gente precisa ter a disciplina sempre. Não adianta você poupar uma vez, fazer um planejamento uma vez e nunca mais pensar no assunto. É importante que você tenha regularidade. Então tá aí um outro motivo que dificulta muito a gente a poupar. Uma outra coisa que também, olha, esse nosso cérebro prega muitas peças em nós mesmos. Um dos motivos que é muito difícil a gente poupar é o fato de que a gente não tem empatia com nós mesmos. E eu vou explicar. Essa sou eu em 2017. Eu tenho 44 anos, eu sou casada, eu sou mãe de 2 filhos, eu adoro viajar e curtir a minha família. Eu sou super ativa, eu faço atividade física, passeio com os amigos, viajo nos fins de semana. Eu tenho tempo bem escasso. Eu trabalho em média 10 horas por dia, chego em casa correndo, fico com os meus filhos, ponho eles para dormir e ainda nas horas vagas eu tenho um projeto de educação financeira para mulheres. E além disso, eu tento deixar a minha rotina de exercícios bem em dia. Eu adoro cuidar da minha saúde, eu faço regularmente os meus exames, conto com um bom plano de saúde e isso é super importante para eu manter a minha saúde em dia e nos padrões que eu acho que sejam, no mínimo, razoáveis para uma pessoa da minha idade. E eu sou uma executiva que produz renda, eu trabalho na Ambima e sou uma das executivas de lá. Adoro o que eu faço e trabalho há muitos anos produzindo renda. Já essa daqui sou eu em 2047. Eu vou estar com 74 anos, eu espero ainda estar casada, mãe de 2 filhos, espero também já ser avó. Vou ainda continuar com as minhas preferências de viajar e de curtir a família. Eu vou estar possivelmente aposentada, produzindo um pouco menos de renda, vou ter o tempo mais livre e vou ter que ter muito mais cuidados com a minha saúde. Essa pessoa aqui é uma pessoa do futuro e eu não consigo ter empatia com ela, porque eu não consigo reconhecer essa pessoa no futuro. Se eu fizer uma comparação entre o eu presente e o eu futuro, aqui olhando na foto, estou vendo que eu vou precisar cuidar bem da minha estética para não ficar desse jeito aos 74 anos, mas o fato é que mesmo que eu saiba que eu vou chegar nessa idade, ou pelo menos eu tenho muita esperança de chegar bem a essa idade, a parte do cérebro que eu uso para me reconhecer no futuro é a mesma parte que eu uso para reconhecer uma terceira pessoa. Parece complicado, mas pensa bem, é muito difícil você abrir mão de alguma coisa no presente, ou seja, para o seu eu presente, em prol do seu eu futuro, que você acha que é uma pessoa que você nem conhece. Então tá aí um outro motivo muito difícil que faz a gente não poupar, porque o nosso eu presente não reconhece o nosso eu futuro. Então como é que você vai trabalhar para alguém que você acha que é um estranho? Prestando muito bem atenção nesse ponto, talvez você possa reverter essa situação e dar uma enganadinha no seu cérebro. Um outro motivo, que é um motivo muito importante, e eu aprendi esse motivo trabalhando com jovens como vocês, é que muitos jovens não valorizam a forma como eles ganham o dinheiro. Ou seja, a gente fica muito preocupado em dizer para as pessoas, não gaste o dinheiro ou gaste com consciência, quando no fundo o grande problema é que as pessoas não ganham o dinheiro com consciência, ou seja, não valorizam o seu trabalho. Muitas vezes têm um emprego apenas para pagar as contas no final do mês. Se você tiver esse pensamento e não acreditar que o trabalho que você exerce, aquilo que você produz,
é de fato o fruto do seu esforço, dos seus sonhos e do que você faz de melhor, é muito difícil você valorizar o dinheiro que você ganha com ele. É muito importante que você defina o que você gosta de fazer, que você entenda onde você pode colocar o seu talento e o que o dinheiro é a recompensa monetária pelo trabalho que você produz. E o que você produz é muito importante e precisa ser cuidado. Mas, apesar de todas essas dificuldades, a gente saber que é difícil, que o nosso cérebro nos prega as peças, que é um tabu e que a gente tem um monte de influências negativas para falar sobre dinheiro, investir é mais do que preciso, é super necessário. E a partir desse ponto da apresentação, eu vou dizer para vocês o que vocês precisam prestar atenção para começar a investir. A primeira coisa é que vocês precisam definir objetivos. Se você não souber para onde você quer ir, qualquer lugar vai servir. É aquela coisa, você começa a fazer uma dieta, você precisa emagrecer. Se você emagrecer 1 quilo em 1 ano, você emagreceu. Mas será que é satisfatório? Está dentro do que você traça como objetivo para a sua vida? Quaisquer que sejam os seus objetivos, é importante você traçá-los com muita clareza, com tempo para cumpri-los, porque assim você vai saber onde você quer chegar, seja nos seus objetivos de vida, seja nos seus objetivos financeiros. É muito importante que você foque no que realmente importa. Muita gente acha que quando a gente está falando de gestão de dinheiro, é cuidar daquele bando de pedacinho de papel que fica guardado lá no banco, que você ganha no final do mês, que cai na sua conta corrente e que serve para pagar os seus boletos. Pode ser que você encare a sua vida financeira dessa forma, mas eu tenho certeza que se você mudar essa forma de pensar e de gerir o seu dinheiro, você vai ter muito mais chances de prosperar. Para isso, você precisa focar no que realmente é relevante. Seus projetos de vida, os seus sonhos, as suas ambições e as suas metas. Dê vida aos seus projetos. Se você tem o objetivo de fazer uma viagem, dê vida a esse objetivo. Vá na internet, pesquise para onde você quer ir, quanto tempo você quer ficar, quando você quer ir, quando você quer voltar. E aí você vai ter uma ideia de qual é o preço dessa viagem, até quando que você tem que juntar dinheiro e se organizar para fazer essa viagem e o quanto tempo você vai ficar lá. Fazendo esse planejamento, dando vida, você vai conseguir fazer as concessões necessárias para que você atinja o seu objetivo. Então, vamos lá, vou te dar um exemplo. Você está saindo na balada com seus amigos, mas você tem o objetivo dessa viagem. Você vai pensar 2 vezes. Poxa, será que eu abro mão dessa balada agora porque essa viagem é a viagem dos meus sonhos? Essa troca vai ser muito mais possível quando você traça um objetivo claro. Agora, se você tem um objetivo, eu preciso juntar dinheiro para fazer alguma coisa no futuro. Certamente, a hora que você tiver que escolher entre a balada e esse seu objetivo, que você não sabe nem exatamente o que é, você vai optar pela balada. E aí o seu dinheiro vai embora e você nem vai perceber. Por isso, foque no que realmente importa para você. E o que serve para você não necessariamente serve para todo mundo. E o que serve para todo mundo pode ser que não tenha nada a ver com você. Uma outra coisa é que as pessoas pensam que investir é para ficar rico. É também, mas não é só isso. A gente precisa de independência financeira para o nosso cotidiano, para a gente ter independência de poder fazer aquilo que a gente gosta no momento que a gente queira. A gente tem um pensamento de que o equilíbrio da vida financeira ele passa só por alguma coisa futura, mas isso não é verdade. A gente precisa ter a independência financeira para a gente poder fazer algo amanhã, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem e daqui 30 anos. Mas é importante que este conceito equivocado do que é o mundo dos investimentos não impeça você de entrar, de estudar sobre o assunto e de entrar nesse mundo de vez. Ficar rico, e muitas vezes as pessoas não têm essa ambição de ficar rico, simplesmente as pessoas querem ter uma vida confortável, poder ter a liberdade de ir e vir, fazer aquilo que gosta, sem abrir mão de coisas básicas, gosta de ter a possibilidade de realizar alguma coisa sem ter a preocupação de que vai faltar em outro lugar. Então pense bem nisso, o investimento ele serve para muitas coisas, inclusive para ficar rico, mas não é só isso.
Ele serve, como eu falei, para realizar todos os seus projetos de vida, sejam eles quais forem. Se você quer casar e ter filhos, se você quer mochilar pelo mundo, se você quer ter uma aposentadoria tranquila e saudável, não importa o objetivo. Mas sem saber qual objetivo é esse, de novo, qualquer lugar vai servir para você. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. E o que você precisa então considerar nessa hora de investir? Você tomou a decisão, definiu as suas metas, entendeu todas as armadilhas que a nossa mente prega e está pronto para começar a investir? Tem algumas coisas que você precisa observar. A primeira delas é se entender. Você precisa reconhecer as suas necessidades. Sem saber exatamente o que você quer, e não é o que sua mãe quer, o que seu pai quer, o seu namorado, namorada, marido, mulher, filhos, é o que você realmente quer, você não está pronto para dar esse passo. É muito importante que você defina o seu objetivo e divida esse objetivo com as pessoas que interessam e que importam para você. Mas é importante você entender o que você gosta, o que é relevante para você, quais são os riscos que você está disposto a correr, em quanto tempo você está disposto a se privar de algumas coisas em benefício de outra, e esse exercício de autoconhecimento, ele é o primeiro passo fundamental para isso. Depois disso, é super importante que você defina seus objetivos e, como eu falei, você tem que dar data e hora para os seus objetivos. Você tem que saber exatamente o que você quer, quando você quer realizar e por que você quer realizar. Dando significado aos seus objetivos, você vai se sentir mais à vontade, mais inspirado e mais disposto a concretizar os seus objetivos. Defina também a sua tolerância ao risco. Quando a gente fala no mercado financeiro, a primeira coisa que vem à cabeça são os riscos. A gente vê lá um monte de papelada, um monte de documento que a gente tem que assinar, um monte de coisa que a gente tem que entender e aprender. E vou falar para você, não estou aqui para te enganar, isso é extremamente necessário. Não dá para você investir em alguma coisa que você não entenda. E mais, você tem que entender qual é a sua tolerância ao risco, que é diferente da do seu vizinho. Para isso, você tem que definir os seus objetivos e o quanto você está disposto a se empenhar naquele objetivo. Outra coisa é qual a sua capacidade de poupar. Tem muita gente que me pergunta, qual é o percentual ideal para eu poupar todos os meses? 10%, 20% do meu salário? Metade do meu salário? E a minha resposta sempre é uma resposta bem frustrante, é o tal do depende. Depende muito de qual é o seu objetivo. Se você quiser poupar R$1, você está poupando, mas será que esse R$1 é suficiente para atingir o objetivo que você definiu, que você quer fazer no mês que vem? Talvez não seja o suficiente. É mais importante que a capacidade de poupança ela esteja atrelada ao objetivo que você quer. Se você quer fazer uma viagem daqui 1 ano para o interior de São Paulo, talvez a sua capacidade de poupança seja bem baixa. Mas se a gente está falando de uma viagem de volta ao mundo daqui 1 ano, talvez se você guardar 100% do seu salário não seja o suficiente. É importante, então, que você defina qual é a capacidade que você tem para poupar, porque não adianta também poupar e se endividar do outro lado. Você precisa ter um valor que você consiga poupar e ainda assumir todos os compromissos que você tem. Tem um outro equívoco muito comum que as pessoas cometem, que é o seguinte, elas pagam todas as dívidas, todas as despesas do mês e o que sobra poupa. E esse é um equívoco assim muito clássico e se você inverter essa situação aí de forma muito simples, você vai conseguir resultados melhores. O que você tem que fazer é poupar, honrar com todos os seus compromissos e o que sobrar, gastar. Se você só poupa o que sobra, você nunca vai poupar, porque raramente sobra. Mas a partir do momento que você definiu os seus objetivos, definiu o que você de fato precisa para atingir aquele objetivo, certamente você vai fazer isso entrar no seu orçamento e o que sobrar você pode gastar. E aí sim você vai chegar ao seu produto adequado. Tem muita gente que me pergunta qual o produto melhor, o A, o B ou o C? E a minha resposta clássica é o tal do depende de novo, gente. Porque depende mesmo. Um produto que serve para uma pessoa não serve para outra. Um produto para um objetivo não serve para outro objetivo. Por isso que é super importante você estudar sobre o assunto.
Outro passo super importante para começar no mundo dos investimentos é definir o seu objetivo numa linha do tempo, curto, médio e longo prazo. Seus objetivos não podem ser iguais, todos eles iguais e que você queira realizar no mesmo espaço de tempo. Você vai ter objetivos de curto prazo para a semana que vem, mês que vem, o ano que vem e daqui 40 anos. Você definindo claramente seus objetivos numa linha do tempo, isso fica mais fácil para você administrar os esforços que você precisa para chegar a atingi-los. Converse sobre os seus planos. Tem muita gente que acredita naquele ditado, olha, como é que é mesmo? Se estiver dando certo, não conte para ninguém, porque senão vai dar errado. Eu até concordo em alguns aspectos com esse ditado, mas eu acredito também que quando você compartilha os seus objetivos com quem realmente importa, essas pessoas vão ajudar você a atingir o objetivo que você quer. Por exemplo, se você muda de comportamento porque você resolveu fazer a sua viagem daqui a um ano, ao invés de sair para a balada com os amigos, se os seus amigos não entenderem que o seu objetivo, de fato, é fazer essa viagem, por isso que você está abrindo mão de algumas coisas no presente, vai ficar muito difícil deles apoiarem você nesse objetivo. Mas se você contar isso para eles, certamente eles vão entender uma vez ou outra que você não vai poder acompanhá-los na balada. Tá aí um exemplo clássico de quanto é importante você compartilhar os seus planos com quem importa, com a sua família, com os amigos mais próximos. Você não precisa pegar um alto-falante e sair falando por aí tudo que você quer fazer, mas você ter clareza dos seus objetivos e compartilhar com quem interessa, certamente você vai ter uma união de esforços para ajudar você chegar onde você quer. Outra coisa, gente, é desapegar dos padrões que empobrecem. Não dá para a gente ter novos resultados com atitudes antigas. Se a gente quer mudar, se a gente quer mudança, a gente precisa mudar. Esse é um ditado clássico que eu acredito demais. Se você acha que você só vai poupar o que sobra, tá aí um padrão que te empobrece, porque você nunca vai deixar sobrar. Se você acha que você merece aquele presentinho todos os dias ou toda vez que você passeia no shopping, tá aí outro padrão que te empobrece. É importante você definir o que de fato não é relevante para você, o que são comportamentos que não estão te levando a lugar nenhum e desapegar deles de uma vez por todas. É a única forma de você ter novas atitudes, atitudes mais positivas que te levem à prosperidade. Faça sobrar. Não tem jeito. Muita gente acha também que a solução de todos os problemas financeiros é ganhar mais. Mas aí eu te falo. Por que será que tanta gente que ganha prêmios de Mega Sena ou ganham reality shows pelo país e ainda assim não consegue ter uma vida financeira equilibrada? Porque não adianta o quanto você ganha, o que importa mesmo é o quanto você gasta. Você tem que focar nos seus gastos, no seu padrão de gasto e não no seu padrão de renda. É óbvio que a gente sempre precisa ter a ambição de ganhar mais, querer ganhar mais, mas se você gastar na mesma proporção, não vai adiantar nada, você não enriqueceu, você não saiu do lugar. Ganhar 1 milhão por mês e gastar 1 milhão por mês, você não é uma pessoa rica, você é simplesmente um gastão, que gasta demais. Agora, aquela pessoa que ganha um salário mínimo e consegue poupar um pouco no final do mês, ela tem uma capacidade de poupança maior do que quem ganha 1 milhão e gasta tudo, e certamente essa pessoa vai ter uma vida financeira mais equilibrada. Foque em ganhar mais, sim, mas o seu objetivo maior é sempre controlar os seus gastos, é onde você tem o controle da situação. Muitas vezes, aumentar a sua renda não está na sua mão. Depende das vendas que você precisa fazer, dos seus clientes que querem comprar o seu produto, do seu chefe querer te dar um aumento de salário, mas os gastos são de sua inteira responsabilidade. E se você focar neles, você com certeza fará sobrar. Crie um senso de urgência. Outra coisa muito comum é assim, não, eu até preciso poupar, preciso organizar meu orçamento, mas deixa para fazer isso na semana que vem. Não, o mês que vem eu cuido disso. Não, mês que vem eu vou fazer isso sem falta. Se você não criar um senso de urgência, ou seja, é agora, é hoje, não importa que a gente está no começo da semana, meio da semana, fim do mês, começo do mês, no meio da madrugada, não interessa. O momento de mudar e criar esse senso de urgência para você buscar aquilo que você quer, tem que ser sempre hoje. O melhor momento é hoje. Nada vai mudar o seu passado, você vai aprender com ele e a sua ansiedade também não vai mudar o seu futuro. O que você vai precisar fazer é focar no presente
em quais atitudes você precisa ter para construir o futuro que você quer, e não aquele que aparecer na sua frente. E por fim, pesquise, analise, pergunte. Depois disso, pesquise, analise e pergunte. Depois disso, pesquise outra vez, analise outra vez e pergunte novamente. Você precisa esclarecer todas as dúvidas que você tenha. Você precisa estudar o assunto, você precisa dedicar um tempo na gestão da sua vida financeira. Se você não achar isso relevante na sua vida, de fato ela nunca será. Esse tema nunca será relevante se você não conseguir dar a importância devida a ele. E de novo, gente, gerir a vida financeira não é gerir dinheiro, é gerir os seus objetivos de vida. Bom, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, eu adorei estar aqui com vocês, compartilhando um pouco desse conhecimento nessa Semana Nacional de Educação Financeira. É uma iniciativa super relevante, aí tem atividades na semana toda, no país todo, para quem tiver a fim de colocar a vida financeira em ordem. Foi um imenso prazer e eu espero repetir a dose. Tchau, tchau!